Fala galera, eu sou o Felipe, a gente vai começar agora o vídeo 9 do nosso desafio de 21 dias. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é super importante para que a gente na Merim coloque a nossa paixão a serviço da sociedade todos os dias, para que a gente viva daquilo que a gente realmente gosta. Quando eu e Tom, a gente ainda estava em agência de publicidade, a gente era muito bem assistido, a gente sempre gosta de reforçar essa questão. A gente estava em estruturas que são muito legais, mas tinha algumas coisas que nos incomodavam. E uma delas é particularmente um pouco polêmica, mas é necessário a gente conversar sobre, para que a gente discuta um pouquinho sobre o conteúdo desse vídeo 9. A gente, no mercado em que a gente atua, aqui no sul de Minas, a gente tem alguns clientes de consultoria estratégica. A gente via acontecer nessas agências o que a gente chama de dança das cadeiras, assim. Por mais que existam pessoas super competentes, e a gente tem gente muito talentosa dentro dessas estruturas, boa parte dos negócios na nossa região é fechada através do QI, né, que a gente chama de quem indica, do relacionamento, do amigo de tal pessoa que indicou um amigo de outra pessoa. E para a gente era muito arriscado sair dessas estruturas para que a gente pudesse representar o nosso propósito, sabendo dessa questão, porque a gente não é filho de ninguém. Teoricamente importante, a gente não tem um ciclo social tão grande assim construído, principalmente entre essas pessoas que se consideram mais importantes, então a gente tinha que quebrar ali o que a gente chama de padrão. E dentro dessa lógica, a nossa primeira reflexão, e talvez a mais importante do nosso negócio, foi tentar entender o que era o normal que a gente estava acostumado ali naquela época em que a gente estava nas agências. E a gente costuma dizer que normal, ou dentro dessa história que eu estou contando para vocês, ou até dentro da nossa vida mesmo, dentro das pessoas que a gente conhece, é o que a gente chama de estar dentro de uma norma. Só que as normas, elas são construídas através da forma que a gente enxerga o mundo, e elas são construídas através da identificação que a gente tem no nosso dia a dia. A gente acha, na maioria das vezes, que as nossas normas são muito melhores do que as normas de outras pessoas. E isso é muito, muito perigoso, porque quando a gente cai nessa distopia, a gente começa realmente a excluir, a segregar, a separar as pessoas. Quebrar padrão, quebrar norma, nada mais é do que incluir pessoas, para que juntos a gente seja mais criativo e mais inovador. Esse vídeo 9 é um convite para a gente entender a seguinte questão. E eu sempre costumo contar essa história quando eu dou esse exemplo. Eu tô com um sobrinho novinho de 6 meses de vida, e todas as vezes que eu olho para ele, eu vejo que ele não se identifica ainda com o nome que ele tem, com as roupas que ele usa, com o time de futebol que as pessoas dão para ele, com os grupos sociais que dão à volta dele, ele não se identifica com nada. Logo, quando ele não se identifica, ele não se acha melhor do que ninguém. Ele só tem um olhar puro. Ele é uma folha em branco, uma história ainda no título para ser escrita. Então, dentro dessa lógica, o nosso convite para vocês, dentro desse desafio de 21 dias por que a gente não se desapega um pouquinho desse padrão e dessa norma que a gente construiu, para que juntos a gente fique mais potente? E aí eu queria deixar uma atividade para a gente fechar essa reflexão. Uma das coisas que nos ajuda na Merim a tentar quebrar esse padrão todos os dias são as referências diferentes que a gente vem acumulando, né? Os inputs, as coisas que a gente coloca para dentro do nosso repertório. E eu, Felipe, particularmente, eu costumo anotar os meus inputs para que depois eu ligue um input com o outro. Eu uso a ferramenta Notas do meu celular. Eu queria te convidar a começar a anotar as suas referências, as coisas que te inspiram, para que com o tempo você vá ligando uma coisa na outra e tente quebrar o padrão que estabelecem para você. A nossa ideia é fazer com que vocês sejam protagonistas das suas próprias histórias, para que a unidade das pessoas faça com que a gente seja mais criativo e mais inovador no fim. Esse foi o vídeo 9, a gente se encontra no próximo conteúdo.